Boa tarde a todo mundo. Novamente a gente aqui para fazer outra audiência, né? Passar algumas informações. E agora, essa audiência de hoje é para apresentar a proposta orçamentária para 2024. Então, nós elaboramos uma pré-proposta, na verdade, ela está sendo discutida já faz alguns meses, e a gente está levantando algumas informações, né, para poder chegar nessa proposta que a gente levantou aqui hoje. E eu vou estar passando algumas informações para vocês, tá? E a gente vai estar vendo aí. Informações resumidas mas, na verdade, quando a gente concluiu essa proposta, a gente já colocou lá no site da Prefeitura, tá? Tem lá todos os relatórios detalhados de como a gente chegou nessa proposta aqui, né, nesses valores, porque aqui são relatórios sintéticos, mais resumidos, porque nem daria tempo de passar relatórios tão detalhados, porque são imensos, né? Tem mais de 50, 60 relatórios diferentes, com valores detalhados, mas se alguém quiser saber informação mais a fundo, esses relatórios estão disponíveis para todo mundo, inclusive até já foi colocado lá antecipadamente, para quem tiver interesse, pegar isso, analisar e tiver algum questionamento, ou quiser alguma informação extra do que a gente vai falar aqui, a gente pode passar. E além da audiência, claro, né, nós vamos estar na Prefeitura, se alguém tiver interesse de alguma informação, a gente está sempre disponível para esclarecer. Vamos lá. A LOA 2024 é a Lei Orçamentária Anual para 2024, né? E ela é feita porque há previsão constitucional para que ela seja elaborada, tá? A previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal e a previsão na Lei Orgânica do município. Então, esses três instrumentos legais estabelecem as regras para a gente fazer a Lei Orçamentária Anual, que é obrigatória em todo município. E essa lei, vocês vão ver para frente, ela engloba os poderes do município. No caso de Vista Alegre, é só poder executivo e legislativo, Câmara e Prefeitura. Mas pode ter empresas, pode ter autarquias, pode ter outros órgãos do município, em municípios maiores tem isso, aqui em Vista Alegre nós não temos, que teria que estar todo englobado nesse orçamento, porque esse orçamento é um único do município. Então, se houvesse outros órgãos, todos eles deveriam ter elaborado seus próprios orçamentos e ele seria consolidado nesse orçamento único. Mas no nosso caso aqui só vai ser orçamento do Executivo e orçamento do Legislativo. Esse orçamento, o início do processo, na verdade a gente chama processo de planejamento, ele inicia lá no PPA, que o PPA é o quê? A previsão para os próximos 4 anos, que na verdade termina em 2025, na verdade, 25, 24, 23, 22. Então, vindo no sentido contrário, né? De 22 a 25. Então, foi estabelecido o que iria ser feito, uma previsão do que iria ser feito nesse período, esses 4 anos, e desse planejamento de 4 anos é que anualmente a gente faz as programações, faz os levantamentos. E é claro que o que foi elaborado lá atrás, há 2, 3 anos atrás, normalmente sofre mudanças, tem alterações, porque a gente não previa, tenta prever, mas não consegue ser exato o suficiente para manter aquilo exatinho que foi feito. Então, assim, anualmente a gente revê o que está no planejamento, no PPA, e elabora o orçamento do ano seguinte, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos agora em 2023, elaborando o orçamento para 2024, que é parte desse plano plurianual, desse PPA de 4 anos. Nesse processo, que é o PPA, que é o inicial, a gente anualmente também tem que fazer a lei de diretrizes orçamentárias. Eu não falei, mas aqui todo esse processo vem para o Poder Legislativo fazer a aprovação. Vem o projeto de plano plurianual, vem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, que é onde vai acontecer a execução. Tá? A lei de diretrizes, como vocês estão vendo aí, estabelece as regras do que vai ser feito, elaborado no orçamento do ano seguinte. Então, assim,
são partes do mesmo planejamento. Um vai englobar o planejamento de 4 anos, aí vem o segundo, que é a Lei de Diretrizes, estabelece regras e formas de como vai ser feito o orçamento, e depois vem o orçamento, que é o que a gente está vendo aqui, vai ver aqui hoje, que é o orçamento finalizado para a previsão para o exercício seguinte. Previsão essa de receita e de despesa, né? E depois a gente vai ver algumas situações para frente. E aí, como eu falei, termina na elaboração da lei orçamentária anual, que estima todas as receitas e todas as despesas do município. Como também já disse, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Por isso que também o Legislativo faz o orçamento, aprova o orçamento dele, para poder a gente incorporar junto nesse processo. Aqui tem algumas informações. Qual é a característica do orçamento? Olha, ele tem que ser anual, tá? Como eu já falei, olha lá, ele tem que ter todas as previsões de receita e despesa de todos os poderes e órgãos. No caso aqui, como eu também já disse antes, Legislativo e Executivo. Como não há outros, os chamados órgãos da administração indireta, a gente não tem aqui em Vista Alegre, então não tem esse tipo de orçamento. E aí, todos esses instrumentos legais estabelecem as regras, os prazos, inclusive a lei orgânica do município. Lá, no artigo 104 da lei orgânica nossa, estabelece o prazo que será encaminhado, que é o inciso 3º, a parte abaixo lá, que é 30 de setembro, para o Poder Executivo encaminhar para o Poder Legislativo esse projeto. Tá? E aí o Poder Legislativo tem até o final da sessão legislativa para analisar, aprovar, emendar o que achar que é necessário. E que o final da sessão é no final do ano, né, até dezembro. Inclusive, na lei, no projeto de lei, na verdade, que está exposto lá no portal, no nosso site, lá fala, caso não haja aprovação, o município pode começar a executar, isso é só para esclarecer dúvida, tá? Pode começar a executar 1/12, mesmo que não tenha tido aprovação. Fala, mas a Câmara não aprovou o orçamento. Tá bom, o Poder Executivo não vai poder ficar parado, ele não pode amanhã falar, a saúde não funciona, a educação não funciona, porque ainda não aprovou, por alguma discussão, claro, né? Normalmente isso não acontece aqui em Vista Alegre, mas em cidades maiores, em locais maiores, Estado, União, isso na União é rotina isso, eles aprovarem isso fora do prazo, aprova lá em janeiro. E nesse tempo, a coisa tem que começar a funcionar. Então, existe essa previsão lá no artigo da lei, só para informação realmente, mas aqui também nunca aconteceu esse fato, mas é isso, a gente procura sempre mandar no prazo para depois a Câmara analisar com tempo hábil e votar ou alterar, fazer o que for necessário e retornar isso no tempo hábil para chegar lá em dezembro, a gente está com esse orçamento aprovado, para que em janeiro, 2 de janeiro, isso funcione normalmente, sem nenhum problema, nenhuma restrição. Outro ponto importante que eu quero citar é isso. Ali, ó, a lei de responsabilidade, nessa tela, a lei de responsabilidade, no artigo 48, fala bastante da transparência. O que é a transparência nesse processo? Procura a participação da população e mostrar tudo o que está sendo feito nesse processo. Inclusive, o tribunal cobra isso do município, né? A gente, claro, procura atender sempre, quando consegue, porque tem situações que o tribunal cobra da gente, mas a gente às vezes nem tem estrutura física para fazer, mas procura atender tudo da melhor maneira possível para poder cumprir o que a lei determina. Para ter uma ideia, comentei com o Wilson hoje, vai ter essa audiência pública hoje, que está no horário das 14 horas, e segunda-feira próxima vai ter uma outra audiência às 19 horas na prefeitura, porque o tribunal entende que a audiência tem que ser fora do horário comercial. Tá? Lugar nenhum faz isso, é muito difícil porque assim, tem toda a estrutura do poder público para funcionar, não funciona fora de horário comercial, funciona só horário comercial. Então, assim, mas esse ano nós vamos fazer para, pelo menos, o tribunal achar que a gente... Porque a lei não fala isso, né? A lei não fala que tem que ter horário, não fala qualquer coisa assim, mas o tribunal fica cobrando a gente e fala, as pessoas não participam porque é horário comercial, né? Mas
esse momento da audiência é um momento quase que final da elaboração do processo. Por que eu estou dizendo isso? Essa participação, esse ano, a gente vem mudando ao longo do tempo, tá? Todos os municípios vêm mudando, vêm se adaptando, até porque se a gente não muda, tribunal, isso aquilo cobra essas informações da gente, então a gente tem que ir ajustando. A gente sempre disponibilizou, antes da audiência pública, no momento em que a gente faz um comunicado que vai ter audiência pública, a gente disponibiliza toda a informação e coloca lá meios que as pessoas possam obter informação. Os e-mails, os endereços do site, todas as informações possíveis que as pessoas possam obter informação. Esse ano a gente acrescentou ainda, lá no site da Prefeitura, na página inicial, colocamos lá um orçamento participativo, um bannerzinho, e que a pessoa pode clicar lá e mandar qualquer informação ou solicitar informação. Então, olha, eu acho que deveria recapear a minha rua aqui na frente da minha residência. Coloca lá que isso vai ser analisado, isso vai receber através de e-mail, e no momento da elaboração, anterior ao dia de hoje, claro, a gente vai estar analisando essa informação. Isso sempre foi feito, né? Sempre foi disponível, mas até o momento nós não recebemos nenhuma uma demanda dessa. Então, assim, vai mais na conversa do dia a dia, na demanda com vocês, vereadores do Poder Legislativo, as pessoas que todo mundo tem contato. Olha, gente, precisa recapear a rua lá, precisa comprar remédio ali, precisa trocar o carro lá. Então, assim, na conversa do dia a dia é que a gente vai pegando informações para poder montar esse orçamento para colocar essas previsões para o ano seguinte. Como já aconteceu no passado, gente, precisamos trocar o aparelho de raio-x, precisamos comprar o mais moderno, isso, aquilo. E isso aconteceu lá atrás, num outro orçamento, num outro exercício, né? Não foi pelo meio internet, mas foi pelo meio pessoal que isso aconteceu. E aí a gente colocou isso tudo para todas essas formas para as pessoas participarem. Está disponível, não é obrigatório, fica a critério de cada um de fazer lá ou até pessoalmente, porque todo mundo tem acesso a gente, aos servidores, ao município, secretários e tudo mais, até o prefeito, né, claro. Então, assim, mas são ferramentas que o povo pode participar, inclusive nessa audiência de hoje. Então, assim, desse processo que a gente foi aprimorando, esse ano a gente começou uns 3 meses atrás, fazer levantamentos para saber dos problemas, das demandas que cada secretaria tinha. Nós reunimos todas as pessoas da secretaria responsáveis, secretários, funcionários das secretarias, foi alguns da saúde, alguns da educação, alguns da secretaria de obras, assistência social, os mais variados. Nós fizemos 3 reuniões para poder orientar e montar um sistemazinho de como cada pessoa de cada secretaria pudesse levantar seus problemas e colocar isso no papel, tá? Porque até isso o tribunal está cobrando da gente. Se tem que eles chamam de levantamento formal. Tá? O levantamento formal é colocar no papel os problemas que a gente detecta. Olha, precisamos trocar o carro ou a ambulância, porque a ambulância está deteriorada. Precisamos pintar o prédio da escola, porque a escola está com a pintura descascada, está com vazamento de água. Então, detectar esses problemas para poder estar colocando no orçamento. Isso foi feito há uns 3 meses atrás, a gente fez 3 reuniões para isso, entre funcionários e secretários, claro, né, porque isso ainda estava lá dentro, né, e aí foi levantado inúmeras situações, e disso tudo a gente começou a elaborar o processo de orçamento, que era o orçamento desse ano, de 2024. Então, assim, o processo não começa aqui na audiência de hoje. O processo começa 3, 4 meses atrás, tá? Lá no mês de junho, maio, às vezes, e a gente começa a levantar as questões que cada secretaria tem, para poder colocar isso no papel, para poder levantar, saber quanto isso vai custar, né? Porque fala assim, preciso de uma unidade de saúde, mas quanto custa essa unidade de saúde? Aí depende de projeto de engenharia, depende de uma série de questões. Da onde vai vir o dinheiro? Se consegue o dinheiro de emenda, não consegue, o dinheiro vai ter que ser próprio. Então, a gente fez todo esse processo. Então, assim, é feito todo esse procedimento para poder cumprir até o que a lei fala, de participação e transparência, né, e
de levantamento antecipado desses problemas. Porque fala assim, coloquei preciso trocar uma ambulância lá na Secretaria da Saúde, mas foi realmente discutido se necessita da ambulância, se não necessita, se essa UTI móvel realmente era preciso, não é preciso. Então, foi feito todo esse processo. E é para isso. Primeiro, para a gente ter informação, né? Vamos coletar informações para depois poder montar, levantar valores e tentar colocar isso no orçamento do ano seguinte. Obras, no caso, né? Recapeamento asfáltico e tudo mais, então, para poder colocar aí. Aí, isso que eu já falei, lá, no nosso portal, é só para informação, na verdade, a gente colocou o bannerzinho lá, já tinha um comunicado, que também já tinha sido publicado dessa audiência, e nesse comunicado tem todos os caminhos que as pessoas podem participar. As formas, ela entrar lá, pelo SIC, pelo Fale Conosco, por todas as maneiras que as pessoas podem contatar o município para oferecer sugestão, ou até crítica, o que for necessário, para a gente poder ter dados para poder fazer o orçamento. E aqui, basicamente, começa o nosso orçamento. O que foi finalizado de todo esse processo, né, claro que a gente tem que levar em conta o orçamento de 2022 e 2023 para fazer o orçamento de 2024. Então, o que a gente estava conversando antes da reunião era, esse ano nós temos um orçamento de 49 milhões e meio, tá? O orçamento anual foi estimado em 49 milhões e meio. Isso para 2023. Para 2024, vocês podem observar lá na última linha que ele está maior, 54 milhões e 100. Houve um crescimento considerável aí, de 49,5 para 54,100. Mas por que houve esse crescimento tão razoavelmente grande? Porque no decorrer desse ano, a gente está vendo e está acontecendo de arrecadar mais do que estava previsto. Tá? Então, nós arrecadamos quase 3 milhões a mais do que tinha previsão, que era os 49.500. Então, até isso foi levado em consideração para poder fazer esse orçamento. Então, eu tinha de 49, mais 3 milhões, daria 52 milhões. Tá? Então, basicamente, o orçamento desse ano, 2023, deve fechar aproximadamente 52 milhões. O que a gente recebe de receita e o que a gente poderia executar de despesa. Claro que o que tem que acontecer normalmente, a gente não executa toda a despesa, porque sempre tem algum saldo em conta. Ou por falta de tempo, ou por economia realmente, né? Então, a chamada poupança, vamos dizer assim. Sempre tem uma poupança até, e isso é muito bom, porque tem uma poupança financeira, um saldo financeiro que a gente não gastou. Se a gente receber 52 e gastar 50, significa que sobra 2, e nós temos 2 de poupança para uma eventualidade. Porque também, como eu disse antes do início da reunião, a arrecadação municipal, anteriormente, era mais constante. Constante no sentido de que a gente sabia mais corretamente as previsões, e as coisas aconteciam mais regularmente. Agora, um mês sobe, um mês desce, um mês cai, um mês vem a mais. A gente não consegue identificar nem o porquê disso, porque não está tendo problema financeiro no país, pelo menos esse ano. Não tem problema grave, não tem pandemia, não tem crise grave, só que um mês a gente recebe mais receita do que devia, do que estava previsto, e um mês recebe menos. Como eu também disse antes da reunião, no mês de agosto, que é o que a gente tem de número, nós perdemos 300 mil, e no mês de setembro, provavelmente nós vamos receber 280 a mais. Então, vai acabar compensando o que perdeu, mas assim, fica difícil de a gente saber o que vai acontecer. Então, por isso também eu estou falando dessa economia, dessa reserva. Essa reserva deve ser sempre necessária, sempre a gente ter uma reserva. Por quê? Por conta dessas variações. Porque se eu tenho uma reserva, um mês cai, eu tenho como me garantir. Tenho como pagar despesa, isso, aquilo. Se não tem reserva, acontece com o que a gente vê por aí. E às vezes eu estou sempre conversando com o prefeito e a gente está vendo isso, e até vocês, vereadores, e todo mundo está vendo, até nas notícias, que o pessoal está cortando despesa, que o pessoal está cortando isso, está cortando aquilo, outros municípios. Porque não caiu a arrecadação, porque caiu a arrecadação do FPM, porque caiu a arrecadação do ICM. Realmente tem acontecido.
Alguns municípios em situação mais grave, outros nem tanto. Aqui a gente está mais equilibrado. Nós estamos ainda com saldo positivo bom esse ano, mesmo com essas quedas, porque acaba uma receita diferente compensando a outra que a gente perdeu. Mas isso tem acontecido realmente. Também estou passando isso a título de informação, porque isso já está todo nessa previsão desse orçamento seguinte. Mas é isso. Muita gente me pergunta por aí, até na rua, olha, mas está caindo mesmo? Cai um mês, vem um outro a mais. Só que como aqui a situação financeira está equilibrada, a gente não sente esse problema. Nada tem que ser cortado, nada tem que ser suprimido do dia a dia. Mas, por exemplo, o pessoal da assistência me disse que Bebedouro, eles cortaram até viagem de funcionários. Por quê? Não tem dinheiro. Eu tenho uma amiga que trabalha em Taquaritinga, eles estão recebendo o salário parceladamente, não recebe de uma vez só. Por quê? Porque a prefeitura não tem dinheiro. Porque caiu a arrecadação, tem N problemas, tem município que é endividado. Então, assim, tem N situações que podem gerar problema. E o prefeito sabe disso, eu sempre comento isso. O fato da gente ter uma poupança, ter uma economia de receita, vai falar, mas está sobrando dinheiro lá no município. Tá. A gente gasta normalmente, por mês, de 4 a 4 milhões e meio de despesa, tá? De pagamento, que a gente paga. Então, assim, se a gente não tiver uma economia de 4 milhões e meio, a gente só pode pagar um mês de despesa. Claro que não vai cair a receita nesse nível de perder um mês da receita do ano, mas com 4 milhões e meio de economia, a gente só consegue pagar um mês. Então, assim, é bastante dinheiro e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque, como a gente está falando de um orçamento de 50 milhões por ano, né, 10% disso dá 5 milhões. Não é muita coisa. Mas, assim, só a título de informação, está tudo equilibrado nesse ano, de 2023. Então, o que a gente está esperando? Que esse ano feche com um orçamento, uma arrecadação de 52 milhões, aproximadamente. Diante disso, a gente foi para o orçamento de 24, que é o que está aí. Estamos prevendo um crescimento de aproximadamente 4%. Tá? 4% na receita e 4% na despesa. Né? Então, de 52, que seria esse ano, iria para 54 no ano que vem. Ali está detalhado algumas receitas e algumas despesas que a gente previu. Isso é um resumo de tudo que a gente levantou, tá? Então, só para informação, a gente recebe de imposto, impostos e serviços são basicamente o que o município faz, o que ele faz sem depender do governo federal ou do estado, de receber recursos. Então, de todo esse orçamento de 54 milhões, a gente só tem 6 milhões de imposto e 1.930 de serviço. Tá? Então, assim, basicamente 8 milhões, que é o que o município arrecada. Mais os rendimentos de banco, 2 milhões e 200. Tá? 10 milhões de reais. O restante é recurso que vem ou do Estado ou da União. Repasse para a saúde, repasse para a educação, repasse de emenda, repasse de ICMS, FPM, todos os recursos que o município recebe no dia a dia. Aí, né? Então é isso, e a gente fechou isso em 54 milhões e 100. Outra informação, nós temos aí também gasto com pessoal de 54 milhões e 100, que é a previsão de receita, nós vamos gastar 22 milhões e 200 em pessoal, 30 milhões em despesas de manutenção, serviços, despesas rotineiras no caso aí, tá? 720 mil de investimento, reserva de contingência que é obrigatório pela lei de responsabilidade, que essa também é uma reserva que tira recurso do orçamento para caso aconteça alguma eventualidade, algum risco durante o ano. Então, só tem 400 mil, mas a gente é obrigado a colocar isso. Né? E inversões financeiras é por causa do Banco do Povo, 25 mil reais. Aí vamos perguntar, mas 700 mil reais de investimento? Não é nada, não dá para fazer nada com 720 mil. Realmente não dá. É basicamente comprar alguns equipamentos ou equipamentos para manter os departamentos funcionando.
daquilo que eu falei no início, que a gente fez um levantamento de 3 meses atrás para poder saber quais eram as demandas e os problemas das secretarias, teve secretaria que apresentou 30 demandas, outra apresentou 20 demandas, outra apresentou 15 demandas. Então, assim, teve as mais variadas opções de problemas detectados. Só que nós não conseguimos colocar a maioria disso no orçamento, porque eram investimentos de volume alto, adquirir coisas caras, construir escola, nada disso foi. Por que não foi? Porque, apesar do orçamento pular de 52 para 54, as despesas do município estão cada vez mais elevadas. Cada vez mais se gasta em educação, cada vez mais se gasta em saúde, cada vez mais se gasta para manter tudo funcionando, mais conta de energia, mais combustível, mais isso. Então, assim, só restou do orçamento do município 720 mil para fazer manutenção, comprar equipamento para o próprio município funcionar. Então, assim, nós não temos, vocês vão ver depois, e está tudo disponível lá, nós não temos nenhum projeto com obra para 2024. Nenhuma. Não tem nem recapeamento asfáltico, não tem construção de nada. Por quê? Porque não teve recurso financeiro. E como a gente chegou nisso? A gente levantou tudo que a gente vai receber, chegou nos 54 milhões e 100. E depois levantou todos esses gastos nesse critério aí, olha. Quanto eu vou gastar de pessoal? Tanto. Quanto eu vou gastar? Medicamento, combustível, energia elétrica, manutenção de prédio, material, produto de limpeza, todo o processo para a coisa funcionar, tá? E depois tirou a reserva de contingência, que é obrigatório, aí deixou um mínimo ainda de reserva, para depois saber o que a gente pode gastar com investimento, o que a gente pode gastar com obra, o que a gente pode construir, né? Ou reformar, ou ampliar, ou fazer recapeamento asfáltico, ou qualquer tipo de obra. Não sobrou nada. Então, aqui não tem, mas no projeto que virá depois para a Câmara, e lá no portal já tem a relação das atividades que o município vai desenvolver, mas não tem nenhum projeto que o município vai desenvolver. Por quê? Porque não teve recurso financeiro. Então, é isso. Esse é um ponto. Outro ponto é, o que se espera disso tudo? Foi feito dessa forma por quê? Porque, com base na economia que a gente fizer em 2023, e se houver economia e sobrar recursos, como eu estava mostrando para os vereadores agora, sobrou 5 milhões lá em 31 de dezembro. Tudo bem, a gente vai apurar isso, não tem o que pagar com esses 5 milhões. Tá bom, a gente pode incorporar nesse orçamento o ano que vem. Mas isso é uma apuração que a gente faz só no final do ano. Por enquanto, a gente não sabe se isso vai sobrar ou não. A hora que fecha 31/12, a gente levanta, olha, pagando todas as nossas despesas, vai sobrar alguma coisa? Nós poupamos algo? Vai. Tá bom, então agora a gente pode... E normalmente é isso que a gente tem feito. Sobrou recurso? Sobrou. O que nós podemos investir? Aí sim vem projeto para a Câmara, para poder incluir no orçamento de 2024, mas só lá em 2024, né? E dizer, olha, nós queremos fazer isso ou aquilo. Tá? Fazer uma obra aqui, fazer um recapeamento asfáltico lá, comprar uma ambulância, comprar uma máquina. Sobrou 5 milhões, nós vamos dividir aqui 5 milhões em 4 projetos diferentes. Tá? Então, assim, hoje, na elaboração desse orçamento, nós estamos nessa situação. Nós não temos investimentos para ser colocado aqui, não teve recurso financeiro, porque não sobrou recurso financeiro. Agora, se a gente economizar e tiver alguma coisa, a gente vai incorporar isso no ano que vem. Então é isso, basicamente o resumo do orçamento é isso aí. Aí, como eu também disse, o orçamento é composto de todos os órgãos, mas no nosso caso é só Prefeitura e Câmara, que vai dar o total de 54 milhões. A Câmara, 1.750.000 e a Prefeitura, 52.350.000, que é o grosso do orçamento. Aí aqui algumas informações também das obrigações, as aplicações e obrigações constitucionais. Quais são obrigações? Limite com gasto de pessoal, né? A gente tem que comprovar nesse orçamento que a gente está dentro do limite para despesa de pessoal, o que está gastando com servidores. Que aí, no caso,
Está separado o executivo e legislativo, que é a parte de baixo do relatório. O ano que vem, a gente tem uma previsão lá de 24.416, sendo que 45% das receitas vão para pagar pessoal, do executivo. Do legislativo, que tem um orçamento de 1.750, 1.183 é para despesa de pessoal. Vai representar só 2,19. Então, basicamente isso. Ah, mas está dentro do limite, não está dentro do limite? Está dentro do limite. O legislativo tem o limite dele, claro, mas o do executivo, que é o mais alto, o município não pode ultrapassar 54% da receita. Tá? É o limite máximo. Ele não pode gastar mais que isso. Vocês podem ver que nós estamos bem abaixo, nós estamos com 45%. Então, estamos cumprindo o que a Constituição determina. Além desse limite de 54%, o tribunal e a lei de responsabilidade criou outros 2 mecanismos. Um quando chegar em 51%, 51,3%, o município fica impedido de algumas coisas. Ele não pode contratar funcionário. Se a gente tivesse chegado de 51 e 30, não pode contratar mais funcionário, não pode pagar hora extra, não pode ter uma porção de situação. Tá? Por quê? Porque ele tem que reduzir despesa. Isso seria um limite prudencial, que eles chamam. E um outro limite que eles criaram, isso para informação e para análise, de 48,60. Quando chega no 48,60, o tribunal começa a notificar o município. Olha, você atingiu o primeiro limite de controle. A partir daqui você tem que se controlar para não chegar no 51,30, que você vai ficar impedido de algumas coisas. E jamais, lógico, passar de 54, que aí não é permitido. Aí, se passar de 54, as contas do prefeito são rejeitadas e tudo mais. Isso é uma das obrigações constitucionais que a gente tem. Limite com a despesa pessoal. A outra, despesa com ensino. Aí já é o inverso. Nós temos que gastar no mínimo 25% da receita no ensino. Nós estamos gastando lá 30%. Então, a previsão é gastar 14 milhões na educação, desses 54. Aí engloba tudo, tá? Engloba pessoal, manutenção, equipamento, todo o funcionamento da educação está incluído aí dentro. Esses 30% é o quê? Recurso próprio do município. Se o município recebeu uma emenda, conta aí não. Se o município recebeu um dinheiro extra, conta aí não. Esse é o recurso próprio que o município tem que aplicar. É a obrigação dele aplicar o recurso próprio. Então, a previsão nossa é gastar 30% do orçamento no ensino. A saúde, previsão de gastar quase 17 milhões, 37%. O ensino seria 25%, é obrigação mínima, nós estamos gastando 30%. A saúde, a obrigação mínima é 15%, nós estamos com previsão de gastar 37%. Mais que o dobro, 22% a mais do que seria o mínimo constitucional. Então, assim, e a gente sabe, a Elaine está aí, que assim, é sem fim a saúde. Quanto mais dinheiro se coloca, mais se consome. Claro que é para atendimento da população, né? Não é crítica isso. As coisas estão cada vez mais caras, está tudo subindo, tudo isso, mas cada vez mais a população demanda mais saúde e vai para o poder público, e aí a gente, para poder atender, vai gastando mais recursos. E aí o orçamento vai crescendo e consumindo mais dinheiro. Ainda bem que, apesar do nosso orçamento sair de 52 para 54, basicamente, que dá 4%, mas está tendo recurso para poder fazer isso tudo. Foi o que eu já comentei em outras situações, é isso. Há lugares em que não tem esse recurso. E aí, ao invés de 37, gasta 20% do orçamento. Falta atendimento para a população? Falta. Ninguém queria, mas falta. E por quê? Porque não tem dinheiro, não consegue fazer o atendimento. Atende o médico da especialidade? Não, não atende. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar o médico. Né? E não tem o dinheiro para pagar o exame, não tem dinheiro para dar o medicamento, e assim vai. Ainda bem que Vista Alegre, apesar de tudo, está controlado, e a gente... Por isso, talvez, a gente não sabe ao certo, mas normalmente é isso, por conta desse crescimento de despesa, não sobra dinheiro para investir. Porque esse ano a gente está gastando 35% na saúde. O ano que vem a previsão é gastar 37%. Tá? 2% aí, põe, eu não sei exatamente os números, mas você põe 2%, é 3 milhões a mais. Então, 3 milhões que eu poderia investir, mas eu estou gastando mais, para poder manter a coisa funcionando.
Então, é isso que acaba reduzindo o recurso para investir em outras situações aí. Mas, enfim, isso também é uma obrigação, a gente não tem o que fazer, tem que fazer a coisa funcionar, e funcionar bem ainda, né? Lógico, né? Funcionar direitinho. Claro que acho que 100% vai ser sempre muito difícil de atender em nenhuma situação do município, porque, né, apesar de gastar muito dinheiro, mas é isso, sempre falta alguma coisa, sempre não tem alguma coisa, coisas que às vezes nem dependem da gente, depende de governo estadual, federal, ou medicamento que não vem, mas que porque a obrigação do Estado não veio, então aí o município tem que bancar, ou por isso ou por aquilo. Então, por N situações, a gente acaba gastando mais recursos. Aí aqui tem um outro quadro que eu montei, só para ter uma ideia, apesar de estar um pouco pequeno a informação, mas o que eu fiz aqui? Eu levantei essas despesas, ensino, saúde e pessoal, só como informação, porque isso depois também vai ficar disponível para quem quiser. Vai estar no site e tudo, para quem quiser ver isso mais perfeitamente, mas só as informações dos valores e percentuais que a gente foi gastando no ensino, na saúde pessoal, desde 2017. De 2017 para 2024. E a última coluna, eu levantei o quê? Quanto cresceu de 2017 até 2024 as despesas? Porque é isso que eu estou falando aí, ó, cada vez está gastando mais, está gastando mais. Em 2017, no ensino, vamos falar do ensino, ó, gastava 7 milhões e 400. Em 2024, 14 milhões. Cresceu praticamente 90%. De 2017 para 2024, a despesa do ensino cresceu 90%. Quase dobrou. Praticamente em 7 anos. Ainda, que eu falei, ainda bem que o orçamento nosso também cresce e está suportando isso, porque se isso não fosse, ia chegar uma hora que ia começar a cortar coisas, despesas da educação, porque não tem dinheiro. A saúde, nós gastávamos 6 milhões 795, pulou para 16. Percentagem em 2017, 28%. Em 2024, 37%. Pulou na saúde de 6.790 para 16.900. 150% de aumento. Então, os gastos com saúde de 2017 a 2024 aumentaram 150%. A despesa de pessoal, nós gastávamos 14 milhões e 900, que representava 53% da receita, aumentou 70%. Despesa com funcionário. Aí eu pus embaixo algumas informações. Mas então o funcionário teve aumento de 70%. Não, nesse período nós tivemos uma revisão salarial de 46%, tá? E 25% foi crescimento, contratou mais pessoas, outras despesas, né? Vocês sabem nesse tempo todo aí que, por exemplo, tem o Hospital de Pirangi que presta serviço para o município, né? Tem a creche que presta serviço para o município, que não são órgãos municipais, apesar de fazer o serviço para o município, não são órgãos do município. E no decorrer desse tempo isso tudo vai aumentando o número de pessoas que trabalham, o número de médicos que atendem e o serviço que vai atendendo. Então, as despesas com funcionários de 2017 a 2024 vão aumentar 70%. Nem tudo isso é por conta do aumento salarial, não é, 46% só. O restante foi aumento real, realmente. Aumentou o número de pessoas, aumentou o número de profissionais, e aí foi aumentando a despesa. Isso é só informativo, porque ali tem os percentuais de cada ano. Tá? Então, assim, apesar de tudo isso, por exemplo, com gasto de pessoal, a gente gastava em 2017 53% da receita para pagar funcionário. Então, mais de 50% do orçamento era com pessoal. Em 2024, nós vamos gastar 47%. Depois de 7 anos, a gente está gastando menos com pessoal do que gastava há 7 anos atrás. Em percentuais, termos percentuais de orçamento, tá? Não em valores. Em valores, lógico que cresceu, mas como cresce o orçamento, a receita, e cresce o gasto, então, assim, quando nós estávamos em 2017, a receita a gente gastava mais da receita, agora nós estamos gastando menos. Então, assim, de repente gasta menos em pessoal, e gasta mais na saúde, gasta mais na educação, gasta mais em outros órgãos e outras situações. Tá? É só informação, isso vai estar disponível lá também, quem quiser analisar.
e também, se quiser conversar, discutir sobre essas informações, a gente está sempre lá na prefeitura, tá? Para prestar qualquer esclarecimento. Mas eu quis colocar só para a gente ter uma ideia de quanto é essa evolução, quanto que isso está crescendo, o que está acontecendo, porque isso a gente discute lá, eu com o prefeito, com o Felipe, né, que a gente se reúne sempre, aonde as coisas vão chegar. Tá? Porque enquanto vai crescendo e o município vai suportando, tudo bem, a gente vai adequando o orçamento, mas vocês podem ver que o ano passado, o orçamento de 2023, tinha praticamente 2 milhões de investimentos previstos. Já estava dentro do orçamento. 2 milhões, 2 milhões e meio, eu não tenho o número exato. Esse ano nós não demos nada. Esse ano 2024. Então, assim, significa o quê? Tinha uma sobra de recursos em 2023, de 2 milhões, 2 milhões e meio, e em 2024 nós não teremos nada. Aí vai ter que ter economia, uma ginástica lá de economizar, de tentar diminuir custo, de tentar diminuir, para poder sobrar recursos para investir. Porque senão o que acontece? Acontece o que acontece nos outros municípios. Até então, e eu coloquei 2017, porque foi desde o início do mandato do Luiz, não só por isso, mas não vamos nem falar em mandato, vamos falar assim, a gestão administrativa de 2017 a 21 e de 22 a 24. Tá? Então, nesse período dessas gestões, fosse quem fosse o prefeito, tem havido economia e a gente tem conseguido investir essa economia. Né? E a gente está sempre preocupado com isso, porque é isso, a gente viu nesse orçamento de 2024, porque depois de 8 anos, no 8º ano, a gente viu que está gastando e não sobrou nada para investir. Então, nós vamos ter que, já em 2023, claro, mas em 2024 mais ainda, tentar economizar para poder ter recursos para investir em alguma coisa. Porque se precisar de uma ambulância, se precisar de um equipamento na saúde, se precisar de um equipamento na escola, se precisar de recap de rua, de onde vai sair o dinheiro? O que acontece é o que acontece nos outros municípios. Depende exclusivamente de emenda de deputado, depende do Estado e depende da União. Se não vier dinheiro de lá, não faz. Outra informação que eu tenho, a título de informação, não é exato, claro, mas município de Bebedouro, nós já vimos essa situação, porque eles publicam, a gente é obrigado a publicar toda essa informação no site. A dívida do município cresceu enorme. Está sendo paga, está tudo lá bonitinho, a situação aparentemente está normal do município de Bebedouro, mas cresceu tipo de 20 para 80 milhões. Por quê? Entrou em financiamento com o BNDES, com o banco, com o governo, a gente não sabe exatamente com quem, para poder fazer obra no município. E se entra em financiamento, você fica devendo. Isso é como um empréstimo bancário. Se eu não tenho dinheiro para trocar de carro, eu vou financiar o meu carro, vou no banco, financio e estou devendo. Eu troco o carro, mas estou com dívida. E aí, é sempre assim, isso sempre se complica, né? Assim, se torna mais difícil. Porque hoje nós não devemos nada, nós não temos uma dívida. O município simplesmente tem previsão de despesa, mas não deve um centavo para nada. E a gente vê que é difícil investir. É complicado sobrar recurso para poder investir. Isso acaba acontecendo no decorrer do ano, nas economias que vão sendo feitas. E eu estou falando, a despesa, está gastando muito, isso, aquilo. E não é que está gastando excessivo, não é isso não. Porque tudo que se compra vai para a licitação. Tudo que vai para a licitação vai pelo preço mais correto possível e mais real, porque assim, fica lá brigando para poder tentar chegar no preço mais real que todo mundo paga. Não é para comprar nem muito mais barato para não comprar porcaria e nem muito mais caro também para pagar acima do mercado. Né? Então, se faz o processo para comprar no preço justo, tanto para o município como para quem está vendendo. Mas mesmo assim, a gente observa que as despesas foram aumentando nesse período de 8 anos aí. Então é isso, acabou que o orçamento, a previsão que a gente tem, e isso não significa que não possa mudar também. Pode ser que a situação mude do país, vamos dizer, né? Porque o governo federal agora está com umas projeções que a situação vai melhorar, que o PIB do país vai aumentar, e papapá, e isso reflete no município. Claro, se melhorar lá, a gente recebe mais recursos. Mas a gente não pode contar com isso. Porque se não acontecer, a gente está lascado, né? Então é isso. Isso foi só mais para demonstrar
Porque essas são as 3 principais despesas. Pessoal, educação e saúde é o grosso da despesa do município. O restante também faz diferença, claro, mas é onde tem mais volume de dinheiro, onde se gasta mais. Porque se junta aí 14 milhões de educação com 16 da saúde, 30. Mas é que a despesa de pessoal está embutida aí dentro, né? E ainda tem a despesa de pessoal, mas só aí, ensino e educação já passou de 30 milhões no orçamento de 50. Então, assim, é bastante dinheiro. Aí só também deixei aqui, porque aquilo que eu falei antes, a respeito de gasto de pessoal, isso, aquilo, aqui tem uma trajetória em termos percentuais. O que eu falei também que tem os limites, né? Gasto de pessoal tem limite. E também, olha a situação, até para saber, e para a gente também não deixar, quem quer que seja que esteja lá no município, administrando, tem essa informação para não deixar acontecer. Porque em 2016, a prefeitura estava gastando 61% da receita com pessoal, o que não é permitido, o máximo é 54%, como eu disse. Aí entrou a administração atual, começou a reduzir, nós precisamos reduzir. Por quê? Porque as contas foram rejeitadas. Não tem outra. Aí vai processo para o Ministério Público, aquela coisa, e se bobear, vamos querer caçar o prefeito. Porque ele não está cumprindo o que a Constituição determina. Então, em 2016, 61%. Em 2017, baixou para 56%. E isso veio reduzindo, tá? Para 45% lá em 2024, do Executivo, isso, tá? Nem estou falando do Legislativo. Eu não estou contando com o Legislativo aqui, isso é só informação do Executivo. Então, assim, nós saímos de lá de 60% com gasto pessoal para 45%. A partir de 2019, foi 17, 18 foi acima, 19 nós passamos a ficar dentro da lei. Então, demorou 2 anos para poder corrigir o que estava errado em 2016. 3 praticamente, né? Nós só conseguimos fechar em 2019 dentro do limite. Então, 2016 estava acima, 2017 ficou acima, 2018 ficou acima, só 2019 nós conseguimos voltar ao patamar e daí foi reduzindo, porque também a receita foi aumentando, tá? Mais do que a gente previa, claro. Aí veio a pandemia, eu já até falei isso, a projeção de todo mundo é que ia cair muito a arrecadação do município, não caiu, no nosso caso foi o contrário, aumentou bastante a arrecadação mesmo no ano da pandemia, né? Mais de 10%, 15% aumentou, então isso fez uma diferença gigante, e daí não caiu mais, aumentou nessa época de 2020, 2021 e não caiu, e só veio aumentando. Então, assim, os percentuais de despesa com o pessoal foram reduzindo. Então, hoje, nós estamos gastando menos do que a gente gastava lá 7, 8 anos atrás. Em termos percentuais, né? Lógico. Em valores, assim, mais porque, como a despesa aumenta, a contratação aumenta, a revisão salarial, então... Mas é o que se eu ganhava 10, gastava 2, agora eu ganho 20 e gasto 4. Então, está controlado esse gasto. E aí, coloquei esse quadro também para as pessoas saberem como estava e como está hoje. As situações, aí tem depois vai ser mais fácil olhar nele pessoalmente, mas assim, tem os índices de inflação, que na verdade nesse período de 2016 até agora, até 23, teve um índice de inflação de 50%, 50,96%. Eu já falei antes lá, nós tivemos 46% de revisão. Então assim, a revisão dos funcionários foi 4% menor do que a inflação do período, de 2016 até 23. Então, aí também vou falar uma outra informação para frente, mas... E aí, nós estamos com uma projeção, lá nesse orçamento de 24, de revisão salarial de 4,75, que também era projeção de inflação para o ano que vem. Hoje eu ouvi que está em 4,61, está um pouco abaixo disso, né, porque a gente projeta isso. Então, não é exato, às vezes pode ser que seja mais ou menos, mas a gente está com uma projeção de revisão salarial de 4,75. Aí você fala assim, está aumentando, pessoal? Tá, a única coisa que está aumentando é os 4,75 de revisão salarial. E mesmo assim ainda chegamos a 45%, que é
um pouco menos do que a previsão desse ano, que é 46. Tá? Então, hoje a gente está com uma previsão... Oi? 4,75 é a previsão. Vai depender do que dá realmente de inflação, né? Se a inflação fica nos 4,75, tudo bem, porque estava em 4,90 uns dias atrás, agora estava 4,60, outro dia estava 4,80, cada mês está mudando. Mas é isso, o que está no orçamento é 4,75. E aí, ainda assim, mesmo com revisão salarial, a gente deve gastar um pouco menos do que 2023, em termos percentuais. Tá? Então, assim, está controlado a despesa. Aí aqui também é uma outra informação de receita e despesa, porque nesse período todo, lá de 2017 até 2024, nós saímos de um orçamento de 2017 de 33 milhões, nosso orçamento de 2017 é 33 milhões, e hoje nós estamos com 54, né? Nós estamos projetando para 2024, na verdade. Então, nós tivemos 60% de crescimento, também desse período, de 17 a 24. E só que aquilo que eu estou falando muito da despesa, a projeção de despesa, como a despesa era menor lá atrás, ela está com uma projeção de crescimento de 70%, mais do que a receita. Tá? Por quê? Porque está tendo economia para poder bancar isso tudo, né? Economia de despesa durante o ano, mas assim, a inflação foi 47, a receita cresceu 62 e a despesa cresceu 70. Então, assim, a despesa está crescendo mais do que a receita. Por isso que, volto a falar, estou falando, mas não sobrou nenhum dinheiro para investir? Não. É esse o X da questão. É igual a gente ter um salário e esse ano eu ganho 5 e gasto 4.500, outro ano eu ganho 5, gasto 4.600, outro ano eu ganho 5, gasto 4.800, outro ano eu ganho 5, gasto 5. E aí a tua renda não aumenta, mas a tua despesa aumenta, né? Então aí fica engessado por conta dessa questão de investimento, que fica mais difícil administrar, porque você tem que economizar para poder ter investimento depois. Eu tenho que poupar dinheiro para poder investir em alguma coisa, porque é isso, qualquer pessoa que vai ver isso aí vai falar assim, poxa, mas não tem um dinheiro para investir em lugar nenhum. Nesse momento não tem. Nessa previsão que a gente fez agora, hoje, no dia de hoje que a gente está fazendo, que elaborou esse orçamento, não tem recurso para investir. Aí é isso, vai ter que correr atrás do Estado, vai ter que correr atrás de emenda, vai ter que correr atrás disso, aquilo, e economizar dinheiro na prefeitura, né, para poder sobrar o recurso para poder investir em alguma coisa. Porque você vê, e isso é um negócio que até então, como eu estou falando desde 2017 para cá, todo ano tem sobrado recurso. Sobra, aplica, sobra, aplica, sobra, aplica. A gente espera que esse ano também sobre, mas também não temos certeza. Isso só vai conseguir confirmar lá em 31 de dezembro. Como o orçamento está sendo feito agora, a gente não sabe. Se sobrar, melhor. A gente vai incorporar isso no ano que vem e falar, olha, vamos fazer obras tais, tais e tais. Aí é um outro processo que vai vir para cá, vem no ano seguinte. Aí, além dessas informações que eu passei, a lei de responsabilidade obriga que a gente demonstre outras informações. Apesar de eu já ter falado, mas é um demonstrativo de dívida. A lei fala que a gente tem que demonstrar o que a gente deve. Se a gente tem dívidas, qualquer dívida que fosse, a gente teria que demonstrar. Como eu já disse antes, a gente não tem dívida. O município não deve nada, nem um centavo. Não tem financiamento, não tem dívida de previdência, nada. Então, o quadro é só colocado aí com os valores zerados, só para informar que não tem dívida. O município não deve nada. Como? Qualquer tipo de financiamento que for feito teria que estar embutido aí. A gente até fez lá no passado, vocês lembram, né? Abriu um financiamento com o Banco do Brasil. Só que como não pegou o dinheiro, que era para executar o distrito, não pegou o financiamento, não está devendo, não ficou devendo, não deve nada, e aí isso aí fica zerado. Como? Não teve. Dívida, na verdade, faz muito tempo que a gente não tem, graças a Deus. Mas, assim, nesses dois tomou o seu cuidado de também, lógico, de não fazer, mas é isso. Porque
o município sempre, pelo menos faz bastante tempo que eu estou aqui, né, sempre teve a cultura de tentar realmente arrumar recurso de outra forma do que entrar em financiamento bancário, ou financiamento com BNDES e tal. Até porque é muito difícil. Esse financiamento, só para informação também, esse financiamento que a gente conseguiu com o Banco do Brasil, na época, 3, 4 anos atrás, ficaram 2 anos em processo para poder conseguir autorização para o financiamento. Então, assim, é muito difícil conseguir um financiamento para um município pequeno, né? Porque também não é nem tanto dinheiro assim e tal. Mas é muito difícil porque o processo é muito burocrático, é muito demorado, depende de um monte de órgão em Brasília, depende do Banco Central. Então, assim, para você conseguir alguma coisa, se for pouco dinheiro, nem compensa, porque assim, é tão trabalhoso e tão demorado que não vale a pena. Às vezes o prefeito sai e não conseguiu financiamento ainda. Então é difícil, e aí... Sim. Tem um monte de situações que são analisadas para poder conceder esses financiamentos. Então, assim, sempre teve a cultura de conseguir recursos de outra maneira, ou com convênio com o Estado, ou recurso da União, ou com emenda do deputado, para poder fazer alguma coisa, ou mesmo economia, que é o que tem sido acontecido, economia de recurso, para poder sobrar um recurso no final do ano e aí fazer a obra, o que tiver que ser feito. Então, ainda bem que não tem dívida. Aqui tem outro quadro também que é obrigatório por lei, que é o seguinte, aqui fala, ó, estimativa e compensação de renúncia de receita. Renúncia de receita é a gente deixar de arrecadar alguma receita que a gente arrecada, que o município recebe. Como, por exemplo, o que acontece em algum outro município aí. Eu vou dar isenção de IPTU para a pessoa idosa. Tá bom, quando nós vamos perder? Nós vamos perder 500 mil? Da onde nós vamos cortar 500 mil? Aí teria que demonstrar aí, porque toda renúncia, porque isso chama renúncia de receita, vou deixar de receber uma receita que eu tenho direito, que eu já recebo. Se eu recebo IPTU e vou deixar de receber, eu tenho que demonstrar aonde eu vou cortar esse recurso. Se for 500 mil que eu deixei de receber, aonde eu vou cortar 500 mil? Porque uma coisa tem que compensar a outra. Não dá para eu cortar e gastar sem ter o dinheiro. Porque, vocês observaram aí, no primeiro quadro lá, é assim, a receita é 54 milhões e 100 e a despesa é 54 milhões e 100. Se eu cortar parte desses 54 da receita, eu tenho que cortar da despesa. Não tem outra maneira. Eu não tenho como fazer diferença. Eu não posso ter orçamento de 50 de receita e 54 de despesa. Então, esse quadro também serve para demonstrar, mesmo que tenha essa redução, se acontecesse, a gente tem que demonstrar exatamente o que acontece. Estou cortando 100 mil aqui, estou deixando de arrecadar aqui e estou cortando aqui, detalhadamente o que está sendo feito. Então, é a mesma história, parecido, claro, mas não é igual, porque não é renúncia, é uma emenda que vocês podem fazer, o Legislativo. O Legislativo faz uma emenda ao orçamento e destina recursos para uma finalidade, ele tem que tirar de outra. Ele corta de um lugar para emendar, para acrescentar em outro. Reduz de um e acrescenta no outro. Aí a situação é a mesma, e na receita a gente tem que demonstrar isso claramente, tem que especificar tudo certinho. Mas como nós não temos previsão disso, não tem previsão nenhuma de redução de receita, então o quadro também está vazio. Próximo. Esse outro também está tudo zerado também, mas também é a mesma história. Quadro também exigido por lei, se o município tem riscos. Riscos é o quê? Pode ter uma área de risco de desabamento, de alagamento, de enchente, como que a gente está vendo na televisão, e tem risco, passa o rio no meio da cidade, tem risco. Então, quanto a gente pode ter de gasto com esses riscos? Tá? Tem área de desmoronamento, eu posso gastar 5 milhões, aí eu tenho que colocar isso aí, para poder demonstrar que eu tenho uma área de risco e eu posso ter... não só isso, pode precatório, se eu tenho precatório na justiça, olha, corre o risco de a gente pagar 100 mil de indenização, por algum motivo que seja, tem que colocar aí também. É um risco de que recurso vai sair, que vai gastar dinheiro com alguma coisa. Então, aqui em Vista Alegre também, graças a Deus, não tem enchente, não tem deslizamento, não tem nada disso. Mas, tipo, município como São Sebastião,
eles vivem com área de risco, como aconteceu o ano passado, acho que foi. Eles têm que ter uma previsão para cobrir esses riscos. Isso já tem que estar no orçamento. Ele tem que arrumar alguma maneira de deixar dinheiro reservado para cobrir esse risco. É 10 milhões? Tem que ter 10 milhões lá estimado para a cobertura desse risco, porque se anualmente acontece algum problema, por que eu não vou colocar lá no orçamento? Né? Então, é isso, a lei obriga que se faça isso. E aí, pode até ser que tenha município que não faça, mas aí acontece o que a gente vê, acontece que não retira as pessoas da área de risco, não faz uma obra num rio canalizar, e aí dá enchente, aí dá isso, né? Então, na verdade, a intenção da lei é se precaver de um problema, não é só questão de dinheiro, é levantar o problema que tem e colocar o problema aqui e saber quanto que se vai gastar para resolver aquilo, né? E aí, finalizando, é isso, como eu já disse também, lá no nosso portal tem toda a informação detalhada, toda essa informação que eu falei, está tudo detalhada numa lista gigantesca de relatórios, tudo bem detalhadinho, tudo explicadinho, mas se alguém quiser alguma informação, conversar, discutir, a gente pode voltar aqui, a gente pode conversar lá na prefeitura, que nós estamos lá à disposição, não tem problema nenhum aparecer lá e a gente bater um papo. E também, como eu já disse no início, na segunda-feira próxima nós vamos fazer uma outra audiência pública, só que essas 19 horas à noite, também para fazer a mesma coisa. Vai ser a mesma informação que foi passada agora, só para quem quiser ir no período à noite, nós vamos estar lá. Isso vai ser lá na prefeitura, não vai ser aqui, na verdade. Como? Claro, qualquer pessoa pode comparecer, não tem... Pode qualquer pessoa comparecer, é até bom que vá alguém lá e nós vamos estar lá para fazer a mesma coisa, só que no período da noite. Quem não pôde comparecer vai estar lá. Vai ser a mesma informação, as mesmas questões. Mas é isso, gente. Agradeço de novo. E qualquer coisa, qualquer informação, a gente está disponível para poder responder para vocês. E aí tem os endereços lá do portal do município. Como eu falei, estão 4 formas das pessoas obter informação ou sugerir alguma informação que tiver interesse. Isso, na verdade, está sempre disponível lá, então é só entrar lá. Como? Na verdade, o que acontece? Como a gente não tem... quem faz toda a manutenção do nosso TI é o Luiz Eduardo, né? Não sei se você conhece o Luiz Eduardo. Então, a empresa dele que faz. E aí, cada secretaria faz a manutenção da sua informação. A saúde faz a dela, a educação a dela, eu faço dessa financeira, essa parte aqui. Toda essa informação eu que passo para ele ir atualizando. Então, eles fazem a manutenção desse portal. Então, cada órgão está cuidando do seu, né? Eu não sei dizer a respeito dos outros como está a informação atualizada ou não. Mas dessas informações financeiras a gente sempre está colocando lá, sempre está colocando em dia. Isso aqui, por exemplo, vai esse material que eu passei aqui hoje, vai direto para o portal lá, depois eu vou fazer uma ata para vocês assinarem, também vai para lá, vai toda a relação de documentos, de tudo que aconteceu nesse processo, antes de vir para cá o projeto, mas nós vamos colocando tudo, dá para ficar tudo disponível a qualquer hora, qualquer um pode pegar e olhar, e depois se quiser conversar também, até quando vier para a Câmara vai poder ter audiência de novo, ter discussão novamente, então assim, também é outro momento que dá para participar. Ok, gente? Obrigado.